E quem traz mais detalhes sobre a sessão plenária desta quinta-feira é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Cristiano. Faz um resumo para a gente aí da sessão de hoje. Nós tivemos... Eram 3 temas pautados para a sessão plenária de hoje, os 3 vieram a julgamento. O primeiro, a ADO, que foi julgada. O segundo foi essa restrição sobre a lei de acesso à informação, que por unanimidade os ministros acabaram suspendendo os efeitos da MP. E o terceiro julgamento, que foi iniciado, mas ainda não concluído, em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, versava sobre 2 medidas provisórias que também restringem a locomoção de pessoas, a locomoção em rodovias, portos e aeroportos e principalmente em âmbito interestadual e intermunicipal. O Partido Rede Sustentabilidade, que propôs essa ação, busca no Supremo o deferimento da medida liminar, que já foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que precisa ser referendada por 6 votos no plenário para afastar a necessidade de que estados e municípios, para legislarem sobre essas restrições de locomoção, precisam de autorização de autoridades ou órgãos federais. Então, é isso que se busca nessa terceira ação que acabou sendo iniciado o julgamento. Os ministros até agora, 5 já votaram para suspender os efeitos dessa norma, dizendo que a possibilidade de restrição de locomoção nas fronteiras entre os estados ou entre os municípios podem seguir a regra geral da União, dentro do interesse geral nacional, mas que estados, municípios e o DF também podem legislar sobre essas normas. Não ficaria restrito e nem muito menos submetidos a uma necessidade de aprovação ou autorização prévia para legislarem sobre esse assunto. É disso que trata a discussão. A possibilidade de legislarem sem a necessidade de autorização. Mas, como eu disse, 5 ministros já votaram, são necessários 6 para se formar uma maioria absoluta e manter esse entendimento, cuja divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Marco Aurélio, relator dessa ADI, negou o pedido de liminar, entendendo que se tratava de medida provisória, tem que aguardar a manifestação do Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin e Rosa Weber abriram uma terceira posição numa interpretação conforme, mas que de uma certa forma, em parte, concordavam com o que o ministro Alexandre de Moraes havia decidido, mas ainda não suficiente para se formar a maioria. Esse julgamento volta ao plenário na próxima quarta-feira. Obrigado pelas informações, Karina. Eu que agradeço.